Tudo bem? Bom dia, Sora. Good morning. Algum voluntário para fazer a oração inicial? Hein, pessoal? Hello? No? Vinícius, pode? Sempre o sorteado. Ronaldo, pode orar para nós? Yes? Posso. Let's go. Tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor abençoe essa aula, que a gente venha entender toda a matéria, Senhor, que a professora está explicando. E que o Senhor nos dê um bom dia, Senhor. Guarde cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, vamos entrar numa matéria nova. Simple Past. Vocês já viram alguma vez o Simple Past? No ensino fundamental devem ter dado uma olhadinha assim, de leve. Viram o Simple Past? Então, vamos lá. Aqui, fiz um PPT para vocês, e as usual. Estão vendo o PowerPoint? Estão vendo? Estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Só abre ele para apresentação, sim. que daí todo mundo vai conseguir enxergar. Sim, agora sim eu vou abrir. Só queria vê-los. Ok? Então vamos falar do Simple Past, o passado simples, que se divide nos verbos regulares e verbos irregulares. Então, em inglês o tempo verbal Simple Past, passado simples, é utilizado para expressar hábitos e ações que aconteceram num passado e não irão mais acontecer. Ou seja, é uma ação no passado que começou e terminou no passado. Certo? Não tem repercussão agora no presente. Começou e terminou no passado. Como é que ele é formado? Aqui um exemplo. I liked him very much. She traveled alone. O Simple Past pode ser formado na afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa. Formado pelo sujeito, passado, do verbo principal, sendo que é necessário observar que o verbo é regular ou irregular, como eu falei para vocês, daí a terminação muda. Verbos regulares. O que acontece com os verbos regulares? Para a gente fazer o passado dos verbos regulares, é a regra do D, do ED e do IED, que eu acredito que vocês já tenham visto em algum momento. Então, formado pelo acréscimo das partículas D e ED. Se o verbo terminar em vogal, mais Y, recebem ED. Por exemplo, o verbo play, Y, vogal, ele vai receber somente o ED para fazer o seu passado. I played the piano. Eu tocava o piano. Se o verbo terminar em vogal, mais Y, recebem ED. Agora, se o verbo termina em vogal, aliás, em consoante Y, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Lembram? Hello? Lembram quando o verbo termina em consoante Y? Não? Tira o Y, coloca IED. Por exemplo, o verbo
try. Aqui seria um Y. Try. Try. T-R-Y. O seu original. Tiro o Y, coloco I-E-D. She tried to read that book. Right? Então, se o verbo terminar em Y for precedido de vogal, só acrescenta ED. Verbo terminado em Y precedido de consoante, tira-se o Y, coloca-se IED. Certo? Faz um ok aí. Eu só vejo o Ronaldo, o Vitor, Marina, faz um ok aí. Beleza. Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, o famoso CVC, sendo que a última sílaba é atônica, dobra a última consoante, certo? A última consoante tem que ser tônica. O que é uma sílaba tônica? Hello? O que é uma sílaba tônica em português? Ei, pessoal, sílaba tônica em português? É a sílaba mais forte da palavra, professora. Isso, é a sílaba mais forte, a que se destaca. Então, em inglês, quando o verbo terminar em CVC, ó, consoante, vogal consoante, cuja sílaba tônica seja a última, tu dobra a consoante e acrescenta ED. Por exemplo, o verbo prefer. Prefer. Aqui fica a tonicidade dela. Então, aqui ela terminou, ó, consoante, vogal, consoante. O que aconteceu? Dobrei o R e acrescentei ED. Certo? Ok, pessoal? Então, vamos voltar lá. Verbos terminados em Y precedido de vogal, acrescenta ED. Verbos terminados em Y precedido de consoante, tira o Y, coloca IED. Verbos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante, cuja sílaba tônica seja a última, dobra a última consoante e acrescenta ED. Ok? Faz um joinha aí para eu saber se vocês estão. Are you with me? Se o verbo terminar em E, o que acontece, né, pessoal? Se o verbo terminar em E, eu não vou dobrar o E. Só vou colocar o D. He arrived seria o verbo no presente, no infinitivo. Terminou em E, acrescento o D. He arrived yesterday. Ele chegou ontem. Então, verbos terminados em E, para fazer o passado, acrescento o D. Que nem o dance. O dance, como é que ele vai ficar no seu passado? Alguém, algum voluntário? Dance. Como é que ficamos? Hello? Hello? Nicole? Oi, senhora. O verbo dance fica como no passado? Danced. Só bota o E. O D, aliás. Isso, só coloca o D, porque o verbo já termina em E. E agora, pessoal, aqui começa a coisa a ficar mais apertada. Verbos irregulares. Irregulares não seguem as regras anteriores. Eles têm uma própria escrita para cada tempo, ok? E daí a gente vai ter que utilizar o quê? Uma lista de verbos irregulares, porque não tem como gravar todos os verbos, só com o uso. Vocês vão começar a gravar com o uso desses verbos para saber como fica no passado simples, no simple past.
For example, I wrote letters to my friends. O verbo no infinitivo é write. E o passado simples fica wrote. He paid the bills yesterday. O verbo é pay. We knew to do the tests. Vejam que aqui, ó, knew, e o verbo era know. She met my sister last week. O verbo era meet. Aqui tem a listinha para vocês visualizarem. Aqui, pessoal. O verbo no infinitivo, no passado simples e sua tradução. Certo? Essa lista aqui que a gente vai começar a trabalhar. Sugiro que vocês sempre a tenham na mão, ok? Porque o que acontece? Se eu coloco um exercício para vocês, a Mariana está dormindo. Wake up! Ferrou no sono. Se eu coloco um exercício para vocês e peço, passe para o passado, o que vocês têm que ver primeiro? Se este verbo está na lista dos verbos irregulares. Se o verbo não estiver na lista dos irregulares, ele é um verbo regular, cuja regra é do ED e ED, certo? Ok? Ok? Hello? Certo? Então, quando eu der um exercício de Simple Past, primeira coisa, vou consultar a lista. Se o verbo não estiver na lista dos irregulares, é a regra do ED e ED e do CVC. Right? São só esses, Sora? Não, tem muitos mais. Que bom se fosse só esses, né? Não. Esses são alguns, só uma pitadinha para vocês darem uma olhada, porque tem vários. Sugiro que vocês imprimam e deixam sempre com vocês ali. Negação. Como é que a gente faz a negação dos verbos no Simple Past? Eu vou usar o auxiliar did, certo? Para pergunta e para negação. Aqui, negativo. Fica did, mas not, didn't. Só que vocês têm que prestar atenção numa coisa. Quando a gente usa o verbo auxiliar, did, o verbo que estava no Simple Past volta para o infinitivo. Volta para a sua forma original, certo? Por exemplo, aqui. She didn't sell her house. Ela não vendeu a casa. Se eu dissesse ela vendeu a casa, o verbo não seria sell. Ok? Ok, pessoal? Hello, faz um ok aí para eu saber. Aqui, my daughter didn't finish her homework. O verbo é finish. Se eu estivesse dizendo my daughter finished her homework, se eu estivesse afirmando, este verbo estaria com ed. Porém, como nós temos o verbo auxiliar did, eu volto o verbo para o seu infinitivo. Então, memorizem isso, pessoal. Tem o did, o verbo volta para o infinitivo. They didn't want to live in that apartment. O verbo é want. Se não tivesse o did, seria wanted. Ok? Então, o did vem sempre antes do verbo? E para negação, sim. Exatamente. Que nem em português. Eu não faço, eu não fiz. Diferentemente do verbo to be, que esse é um caso à parte, os outros demais verbos é que nem em português, a mesma sequência. Eu não, tu não, certo? E esse não no passado é
o didn't. Certo? E Tá, quando eu uso did, o verbo fica no infinitivo. Não muda. Então, memorizem assim, pessoal. Tem o did, o verbo não muda. Não tem o did, o verbo vai ter que mudar sua terminação. Ok? Faz um ok aí, para eu ver. Hello? Então tá. Então gravem isso. Tem did, o verbo fica no infinitivo, não muda. Não tem o did, o verbo vai flexionar. Ou seja, vai colocar ed, ied, dobra a consoante. Right? Right? Ok? Ok, Aqui, forma interrogativa. Na forma interrogativa, a gente vai usar o did também, porém, ele vem na frente de toda a frase. Vem na frente do sujeito, certo? Para fazermos perguntas no passado, o did vem para frente. Antes, na negação, o didn't vinha antes do verbo, que nem em português, certo? Agora, na interrogação, eu uso o did na frente do sujeito, right? E o verbo fica no infinitivo também, como eu falei para vocês anteriormente. Tem o did, o verbo não flexiona, fica no infinitivo, right? Ok? Did he wash his car last week? Ele lavou o carro dele semana passada? Did, na frente. Did the boy pay for the apple? Did, na frente. Did she start to read that book? Did, na frente. E aqui, pessoal, quando nós temos um pronome interrogativo aqui, ó, where, what, o did vem logo em seguida, ok? Where did you put my sunglasses? Where vem na frente do did, assim como what vem na frente do did. Então, interrogação, did sempre na frente do sujeito. Certo? Gravem isso. Interrogação, o verbo auxiliar did vem na frente do sujeito. E na negação, o didn't vem na frente do verbo. Right? Tentem memorizar assim que é mais easy. Então, com isso pode-se concluir que o Simple Past é utilizado para expressar situações e ações que começaram e terminaram no passado. E deve-se levar em consideração as regras de uso para formar as formas interrogativas, negativas e afirmativas. Pessoal, sempre quando a gente usa o Simple Past, porque depois vocês vão aprender o Present Perfect, que também fala de passado, quando a gente usa o Simple Past, eu preciso dizer quando aconteceu a ação. Certo? Preciso dizer quando, se foi semana passada, se foi em 2000, se foi noite passada, se foi ontem. Para eu usar o Simple Past, preciso dizer quando. O foco do Simple Past é quando aconteceu a ação. Por quê? Porque depois a gente vai usar outro tempo verbal para falar de passado, porém o foco vai ser na ação e não no tempo. Mas isso a gente vai aprender depois. Ou seja, usei o Simple Past, eu preciso determinar quando aconteceu essa ação. Exemplo. Goldilocks went to the bear's house. O que é esse aqui, ó? É um conto de fadas, um fairy tale. O que é Goldilocks? Alguém lembra? Essa palavrinha aqui?
Caixinhos dourados. Gold locks. Caixinhos dourados. Foi para onde? Para onde que a Caixinhos Dourados foi ontem? Para casa de quem? Lembra do caso genitivo? Dos ursos? Isso aí. Ó, a Caixinhos Dourados foi ontem para a casa dos ursos. Aqui, pessoal. I saw Sally last weekend. Só eu vi last weekend. Sempre que tiver essa palavra aqui, ó, last é passado. Sempre vai remeter ao passado. Last weekend. Weekend é final de semana. Então, final de semana passado. Last year. O que é year? Ano. Ano. Então, last year é o quê? Último ano. Isso. Último ano, ano passado. I saw that movie last year. Eu vi aquele filme ano passado. My mother lived in France for a year. Minha mãe morou na França por um ano. Então, para eu usar ó, o simple past, aqui é um verbo irregular, aqui é um verbo irregular, aqui é um verbo irregular, aqui é um verbo regular. Eu preciso determinar quando a ação aconteceu. Deixar bem claro. E como é que ele fica numa frase? O advérbio. Pessoal. Opa. Momento. Exemplo. Então, 2 e 3. O que é o 2? O que é o 3? O que é o 2 e o que é o 3? Não? Não, pessoal. Aqui, esse 2 e 3 é a ordem dos advérbios. Certo? Ok, pessoal? Aqui é um exemplo de como a gente vai colocar o advérbio numa frase, quando tiver mais de um advérbio. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula mais rapidinho. E é isso, pessoal. Simple past é isso aí. Deixa eu tirar daqui. Eu vou colocar esse PPT lá para vocês, como sempre. Ok? Certo? Vocês estão com um livro aí, algum celular aí, alguma coisa que dê para consultar? Sim, senhora. Tá, eu quero que vocês peguem a lista de verbos irregulares. Pode ser que tenha num verbo antigo de inglês de vocês, sempre na última página. Geralmente é a lista dos verbos irregulares. Quem estiver no laptop e tiver com o celular do lado, consulta no celular. Eu não sei se nesse livro de vocês tem. Deixa eu dar uma olhada. Não, não tem a lista de verbos no livro de vocês. Vocês vão ter que procurar fora. Tá todo mundo aí com a lista de verbo? Vão fazendo assim para eu saber. Então tá. Eu vou dizer uma frase. Vocês vão ter que passar para o passado. Ok? Vou falar no presente. Deixa eu colocar aqui no chat, que é melhor. Tá desabilitado? Douglas? Deu. Oi, professora. Oi. Pode falar, a senhora me chamou?
Ah, não, aqui, tá. Não, Pensei que não estivesse tem nada desabilitado. desabilitado. Aí é com a senhora, que eu já deixei liberado no início da aula. Ah, tá bom então. Aqui, pessoal. Quero que vocês passem essa frase para o passado simples, simple Professora, past. não está aparecendo. Não? Mas para mim aparece aqui. Para mim aparece também. De repente é só para mim, então. Desconsidera. Então, pessoal, quero que vocês passem essa frase para o simple past. Como é que ela fica? Alguém já escreve ali para nós. Yes. Agora outro. Opa. Passem essa frase aqui para o passado e daí coloquem aqui o advérbio de tempo passado, ontem. Como é que fica essa frase? No simple past. Lembrem que, quando estiverem com dúvida, vocês vão primeiro na listagem dos verbos irregulares. Consulta lá na lista dos verbos irregulares. Ok? Este verbo aqui, meet, encontrar, ele é regular ou irregular? Olhem a lista dos verbos de vocês. E alguém faz essa frasezinha para nós aqui, responde. Vamos lá, pessoal, não estão consultando a lista? Olhem lá se o verbo meet é regular ou irregular. Hello? O verbo meet vai receber ed ou ele vai ficar diferente na sua grafia? Isso! Mary met Peter yesterday. Vejam que este verbo aqui é irregular, right? Vai ser sempre a Mary. Passado. Faltou um S ali, aliás. Como é que fica essa frase no passado? Yes. Isso aí. Isso aí. Vejam que o like é um verbo regular e termina em E. Como termina em E, é só colocar o D, faz o passado. Eu não vou colocar dois E's aqui. Ok? Ô, Sara, não sei se é só comigo, mas eu não recebi essa frase com like. Ai, Não, uma coisa que eu recebi foi Mary meet Peter, não tem nada sim, de... porque foi para Depois Marina. disso. Foi ele, como ela me respondeu, foi no private. Espera aí que eu vou colocar aqui. Essa aqui vocês não receberam? Essa sim, Sora, depois disso que não. Eu, pelo menos, foi. Então, acredito Tá. que a Ellen também.
Passar esta frase aqui para o simple past. Já foi passada, né? Mas alguém escreve de novo para nós. Mary likes chocolate. Passar para o passado, para o simple past. O verbo é like. Yes. Yes, that's right. Agora, pessoal, peguem o seu English book. Abram na página 20, página 20. Ali está o simple past. Então, simple past. When you want to talk about determined facts or completed actions in the past, we use the simple past tense. Ou seja, aquilo que a gente já viu. A gente vai usar o simple past para ações que começaram e finalizaram no passado. Pode repetir a página, Sora? 20. Page 20. Os exemplos ali. I studied a lot last night. O que é last night? Última noite. Noite passada. Isso, noite passada. My parents met in Italy 20 years ago. O que é? O que é met? É aquele verbo que a gente viu ali. Hello, o que é met? É o passado do meet, encontrar. Meus pais se encontraram na Itália há 20 anos atrás. Quero que vocês circulem essa palavrinha ago. Ago. Sempre que tiver ago, quer dizer atrás. Certo? 2 years ago, 2 anos atrás. 10 years ago, 10 anos atrás. Então, esse ago indica passado. Então, vejam que todas as frases, as 3 frases, têm indicação de quando aconteceu a ação. Certo? Na primeira frase, last night. Na segunda, 20 years ago. Alguém fecha o microfone aí, please. E na terceira frase, em 2016. Então, vou reforçar com vocês. Para eu usar o simple past, preciso dizer quando aconteceu a ação. Certo? Faz um joinha aí para mim. Faça um joinha aí se entenderam essa parte. Hello? Ok. E ali embaixo, pessoal, os verbos irregulares. When I was a child, I woke up early every day to go to school. O que é when I was a child? O que é when I was a child? Quando eu era criança. Quando eu era criança, eu acordava cedo todo dia para ir à escola. Certo? Aqui, when I was a child, está indicando o passado. Quando eu era criança. Ok? Então, aqui está o indicativo de passado. Depois, my former neighbors always argued a lot at night. At night é a indicação do passado. O que é at night? At night. Hello? O que é at night? O que é night? Noite. Noite, at night, à noite. Depois, politicians never faced justice in the past. Aqui, o indicativo de passado é in the past. Então, se vocês puderem usar um marca-texto nesses indicativos de passado,
Lá em cima, last night, ago, 2016, in the past, when I was at night, in the past. Se vocês puderem passar o marca-texto, seria muito bom, porque ali é o indicativo de passado para vocês se situarem, ok? Ou sublinhar com o lápis. Ali embaixo, the simple past tense is commonly used with time expressions, o que a gente acabou de dizer lá em cima, que a gente usa com expressões de tempo para indicar quando aconteceu a ação. Verbos regulares, a gente já viu, acrescenta ed, e ali embaixo, pessoal, tem bem abreviado para vocês ali naquela tabelinha. For verbs ending in, you e example. Verbos terminados em e, adiciona o d. Verbos terminados em vogal y, acrescenta ed. Verbos terminados em consoante y, tira o y e ed. Vocês estão comigo aqui nessa parte aqui? É nessa partezinha aqui. Na tabelinha. E verbos CVC, CVC. Memorizem. CVC. Consoante, vogal, consoante, cuja sílaba tônica seja a última, dobra a última consoante. Right? Depois ali ao lado, irregular verbs, que é a tabelinha que vocês vão ter que consultar sempre, always. Ali tem alguns verbos, be, cut, do, go, see e wear. Eles mudam totalmente a sua grafia quando passado para o simple past. Ok? Ali, a ordem que fica quando a gente faz uma frase no simple past afirmativo, sujeito e verbo. Quando faz na negativa, sujeito, did not e o verbo. E quando faz na interrogativa, o did vem na frente do sujeito. Tá bem abreviado aqui. Virem a página, pessoal. Página 21. Ali tem a conjugação verbal em perguntas de negação. Ok? Do lado tem o verbo to be no passado. Que o verbo to be, lembram como é que fica no passado? Was e were. Lembram? When I was a child, quando eu era. Então, o verbo to be fica was e were. E ali está identificando com quais pessoas vai was e quais pessoas vai were. Ou seja, quando for eu, ele, ela, coisa e animal, eu uso was. Quando for tu, vós, nós, eles e elas, eu uso o were. Ok? E neste caso, eu não vou usar o verbo auxiliar did. Por quê? Porque o verbo to be é um verbo auxiliar. Então, ele não precisa de outro para fazer pergunta nem negação. Os demais verbos precisam do verbo auxiliar, que no caso aqui é o did. Que verbo é did? É o verbo do no passado. Que nem se eu perguntar para vocês, do you like chocolate? O que eu perguntei? O que é do you like chocolate? Tu gostas de chocolate? Agora, se eu quiser passar para o passado, como é que vai ficar essa frase? Do you like chocolate? O que vai acontecer? Eu vou trocar o do pelo did, certo? Então, memorizem ali. O verbo to be é um verbo auxiliar. Quando usamos o verbo to be, não uso o did nem o didn't.
Ele mesmo faz a negação e a interrogação. Como? A regra do verbo to be. É o verbo to be que vem na frente do sujeito, quando for interrogação. E a negação do verbo to be, lembram como é que é? O não vem depois do verbo. Lembram disso? Como é que eu digo eu não sou americano em inglês? Eu não sou. Como é que é eu não sou? Hello? Como é que é eu não sou? Vamos lá, pessoal. Senão a gente vai ter que voltar lá para o verbo to be no simple present. Como é que é eu não sou? Emily, como é que é eu não sou? I am not, nossa. Yes, I am American, not. no caso. Yes, I am not American. Aqui, pessoal, deixa eu... Sempre vai para... Tem que mudar para everyone. Vejam aqui, pessoal. Olha ali no chat. O não no verbo to be é sempre depois do verbo. Como é que vai ficar aqui no passado? I was not American. Ok? Opa, aqui foi o S a mais. A negação, então, com o verbo to be no passado e no presente, o not vem depois. Ok? Memorizem isso, por favor. Ou seja, quando tiver o verbo to be, eu não uso o did. Ok? Ok? Certo? Faça um joinha aí para eu saber. Ok. Então, pessoal, vou deixar um homework para vocês. Página 21, exercício 1, 2, 3. Que daí na próxima aula a gente corrige. Right? Página 21, exercício 1, 2, 3. Anotem aí. Sugiro que vocês tenham aula depois? 10h50. Tá. Sugiro, então, que vocês façam esse exercício agora, depois de terminar nossa aula. Right? Ok? E depois eu vou colocar esse PowerPoint que eu passei para vocês lá no eClass. Right, pessoal? Então, finished. Próxima segunda nos reencontramos. A última antes das férias. Valeu, gente. Bom dia para vocês.